Hi folks, welcome to today's class. Hoje o nosso assunto é um assunto bem tranquilo, bem facinho para o brasileiro, eu acho, é o Present Continuous. Muitos de vocês já entendem esse tempo verbal. Ele é o tempo verbal que a gente usa para descrever as ações, não é? Para falar eu estou falando, você está escutando. De certa maneira ele é bem semelhante ao nosso português, o indo, endo, ando, comendo, falando, dormindo, voando, não é? Então geralmente ele tem um contexto, ele é composto com o verbo to be, não é? Então eu falo I am flying, she is coming, muito bem. Mas antes da gente entrar um pouco nas questões técnicas desse tempo verbal, eu gostaria de chamar um pouquinho a atenção de você sobre a questão do ing em inglês, que é o que a gente conhece como gerúndio, não é? Em português, assim, como eu acabei de falar, geralmente as situações são muito claras quando a gente está usando esse tempo verbal ou essa forma do verbo, não é? A gente fala ele está trabalhando, ou então a gente usa esse verbo como sujeito. Eu falo, trabalhando assim você vai chegar longe, estudando assim você vai passar sem dúvida na prova. Mas, de uma maneira geral, essa é a função do ing, ele não tem muito mais para onde ir em português. Só que isso é absurdamente diferente no inglês. No inglês, talvez até por isso, essa questão que o brasileiro gosta de falar um pouco do gerundismo, né, que é uma coisa importada, vou estar te atendendo, vou estar te passando para não sei quem, que é outra coisa. Bom, mas enfim, em inglês o fato é que o gerúndio ele é usado em situações muito diferentes das que ele é geralmente usado em português. Então vamos lá, eu vou dar alguns exemplos. Não é um assunto no qual a gente vai entrar com muita profundidade aqui, mas a gente certamente vai voltar a falar sobre ele. Então, por exemplo, eu vou pegar o verbo promise, é o verbo prometer. Então, se eu for imaginar que eu posso falar eu estou te prometendo, então eu poderia pensar I am promising you, tarará. Muito bem. Só que promising, dependendo do lugar, não é simplesmente o prometer, é um verbo. Então eu posso falar que eu tenho uma carreira, I have a promising career. Ou aquele aluno é um aluno que é promising. E eu não estou falando que ele está me prometendo nada. Então o promising, que era um verbo, se tornou um adjetivo, que significa promissor. Um outro exemplo, a palavra entender, o verbo entender, que é o verbo understand. Muito bem, o brasileiro é comum para nós brasileiros dizermos assim, eu estou te entendendo, não estou te entendendo. A gente não tem como saber isso, mas em inglês esse verbo não é um verbo usado no ing. Então, se você por um acaso se deparar com a seguinte situação, my father is an understanding man. Então, my father is an understanding man. Meu pai é um homem entendendo? Não faz o menor sentido, não é? Pois muito bem, esse verbo, quando ele está no ing, nesse contexto que eu apresentei, ele é um adjetivo, significa compreensivo. Muito bem. Então, um ing pode ser um adjetivo. Ele também pode ser um substantivo, uma palavra. Então, um exemplo simples, eu falo natação ou nadar é bom. Natação é um esporte saudável. Swimming is a healthy sport. Ok? Então, é um exemplo de um ing que virou um substantivo, não é? Eu tenho outra situação que é como acontece em português também, que é quando o verbo inicia a frase. Então, se eu falo nadar é bom para a saúde, em inglês também seria swimming is healthy. Então, swimming tanto pode ser natação, substantivo, como nadar como verbo, iniciando uma frase. Quando eu falo trabalhar demais não faz bem para a saúde, então eu falo working too much is unhealthy. Working too much. Não é que eu estou trabalhando muito, eu não estou falando que eu estou trabalhando nada, eu só estou falando que trabalhar demais
faz mal para a saúde, não é? Então, quando a gente usa um verbo como sujeito, uma das formas que ele pode aparecer é no ing, e nem por isso ele é traduzível como indo, endo, ano. Mais uma situação. Uma outra situação, que é uma situação muito corriqueira e a qual a gente tem que prestar muita atenção, e a gente certamente vai ver muito disso por aqui. Há uma regra em inglês, uma regra que diz o seguinte: depois de qualquer preposição, se você tem um verbo direto logo após essa preposição, como objeto dessa preposição, esse verbo deve vir no ing. Então eu vou dar alguns exemplos básicos. Uma expressão que é to be tired of, estar cansado de. Então, se eu falo, eu estou cansado de inglês, eu estou cansado de português, eu estou cansado de manga, estou cansado de, sei lá, salada, né? Um substantivo, não tem problema nenhum. I am tired of salads, I'm tired of my work, yeah? I'm tired of my school, I don't know, something like this. Estou cansado da minha escola, estou cansado do meu trabalho, muito bem. Mas se eu for usar um verbo, se eu for, por exemplo, falar que eu estou cansado de fazer isso, eu vou ter que fazer a seguinte construção. I am tired of doing this. Então, o problema aqui é a tradução, percebe? Porque não dá para ser literal. Eu não estou falando que eu estou cansado fazendo nada, não estou fazendo nada. Eu estou falando que eu estou cansado de fazer isso. I am tired of doing this. Porque o of é uma preposição, vem o verbo no ing. Né? Mais um exemplo, to be good at, ser bom em, que o brasileiro confunde frequentemente, né? Porque em português a gente fala eu sou bom em matemática, in English you don't say I am good in mathematics, you say I am good at mathematics, good or bad, né? Eu posso ser bom, posso ser ruim, posso ser péssimo, excelente, de qualquer maneira a preposição é at. Então se eu falo que eu sou bom de, por exemplo, estrogonofe, de fazer estrogonofe, mas eu não uso o verbo fazer, eu sou bom de estrogonofe, eu vou falar I am good at stroganoff, right? Mas se eu for falar que eu sou bom de fazer estrogonofe, usar o verbo, eu vou ter que falar I am good at making stroganoff, yeah? So I'm good at cooking, eu sou bom de cozinhar. Não é que eu estou cozinhando nada, eu não estou cozinhando agora, eu sou bom de cozinhar, sacou? Um último exemplo, I am to be interested in, ser interessado em alguma coisa, estar interessado em alguma coisa. Quando eu falo que eu sou interessado em música, eu simplesmente faço a seguinte formulação, I am interested in music, porque essa é a preposição que deve seguir o adjetivo interested. Alright? So you say I am interested in music. Mas se eu for usar um verbo e falar que eu tenho interesse ou sou interessado em aprender música, em estudar música, em tocar piano, eu vou ter que usar o verbo no ing. Então eu falaria I am interested in studying music. I am interested in playing the piano. Alright? Muito bem, então isso posto, a gente viu aqui que o ing em inglês vai muito além de um verbo no gerúndio, simplesmente vai muito além da descrição de uma ação. Mas agora a gente entra no nosso assunto, né, o foco dessa aula aqui, que é o presente contínuo, que é chamado em inglês de present continuous. Muito bem, então vamos lá, vamos pegar o touro pelo chifre, não é? O present continuous. Como vários outros tempos verbais em inglês e estruturas verbais em inglês, ele depende de um verbo auxiliar, e esse verbo auxiliar é o verbo to be. Então a gente monta esse tempo tecnicamente com o sujeito, o verbo to be conjugado para esse sujeito e o verbo no que a gente chama de ing. Não é? Que é o equivalente ao nosso gerúndio. Então eu falo, eu estou falando, I am speaking. She is dancing. We are talking. E por aí vai. Esse tempo, como em português, é também usado para a descrição das ações que estão acontecendo ao nosso redor.
É uma curiosidade entender também que não é toda a língua que tem esse tempo, não é? O alemão, por exemplo, não tem esse tempo, não tem o presente contínuo. Eles usam o presente simples para descrever as ações. Então eu não falo eu estou estudando, eu falo eu estudo agora. Norueguês também é uma língua que talvez pela proximidade do alemão também não tem esse tempo. Então da mesma maneira você usa o tempo presente para descrever as ações que estão acontecendo agora. Mas para nossa sorte, português e inglês são muito semelhantes neste ponto aqui. E na maioria das vezes, quando você estiver pensando nesse tempo em português, você tem uma grande chance de acertar se você chutar e intuitivamente for buscar esse tempo no inglês, tá? Muito bem. Então uma das primeiras coisas técnicas que a gente tem que aprender, como esse quadro aqui vai mostrar para vocês, é como que eu formo o ing, como que eu coloco um verbo, passo ele da forma infinitiva dele para a forma no ing. De uma maneira geral, se esse verbo é terminado com uma vogal, você deixa cair a vogal e coloca o ing. Há exceções. Como tudo nessa vida, em inglês é uma língua de muitas exceções e a gente vai compreender daqui a pouquinho. Muito bem, então, por exemplo, se eu tenho esse primeiro exemplo, o verbo have, ter. Se eu vou falar I am having lunch, eu estou almoçando, tendo um almoço, o have fica dessa maneira como está aí. Legal? Outros verbos são mais simples, terminados em consoantes, você simplesmente coloca o ing. Então você tem exemplos como o stay, né, que é terminado em y, precedido de uma vogal, o teach, que é o ensinar, vira teaching, o end, ending, o let, o letting, e o begin, finalmente beginning. Eu peguei alguns exemplos, agora percebam esses dois últimos exemplos, não é? O begin e o let. Tem uma curiosidade sobre eles, não é? Tá vendo que tem duas consoantes aí repetidas, não é? O let virou letting com dois T's e o begin virou beginning com dois N's. Será por quê? Bom, existe uma regra, o professor adora falar o nome dessa regra, não é? Ela se chama sanduíche de vogal. Quando você tem uma vogal entre duas consoantes na última sílaba da palavra, do verbo, você a princípio dobra essa última consoante. Escutem bem, é uma vogal entre duas consoantes, só. Esse é o formato. Muito bem. No meio do caminho, vocês vão perceber que uma palavra como travel, o verbo travel, como vocês estão vendo aí, T-R-A-V-E-L, é um sanduíche de vogal, vão, travel, né? O V-E-L. Muito bem, mas essa palavra, no inglês americano, você vai vê-la traveling, escrita com um L só, e no inglês britânico você a verá escrita com dois L's, traveling. A pronúncia é exatamente a mesma, mas qual é o porquê? O porquê dessa diferença da grafia? É porque para os britânicos não interessa onde está a sílaba tônica. Então toda vez que a palavra terminar em sanduíche de vogal, a gente tem que dobrar essa última consoante. Já para os americanos, essa regra funciona quando a tônica está sobre essa última sílaba. E no caso do verbo begin, a tônica é no gin. Então, em inglês britânico, em inglês americano, você sempre verá beginning com dois N's. Já o travel não, porque a tônica é na primeira sílaba, percebe? A gente fala travel e não travel. Se fosse travel, ela seria escrita com dois L's. Tá legal? Muito bem. Isso é uma tecnicalidade, a gente vai se deparando com os verbos e vai aprendendo, não é? Como tem muito verbo pela frente, a gente tem muita coisa para aprender, mas intuitivamente, basicamente, esse aqui já é um caminho para que você consiga compreender como que você deve transformar um verbo, passar ele para o ing, ok? Muito bem.
Pois bem, então agora mais um ponto que eu quero chamar a atenção. Na realidade não é um ponto que eu quero chamar a atenção, não. Eu acho que eu estou repetindo um pouquinho aquilo que a gente viu na nossa primeira aula com There Is, There Are. Eu vou mostrar algumas alternativas para que vocês compreendam o que é possível de uma maneira básica a gente fazer com o ING, com o presente contínuo. Então, como na primeira aula a gente trabalhou com os double age nouns, how, what, when, where, who, why. Aqui também a gente pode fazer a mesma coisa. Então, se eu quero perguntar o que está acontecendo, a minha pergunta será what is happening? Right? Eu usei o what. Se eu quero saber aonde você está indo, eu pergunto where are you going? Se eu quero entender quando que, sei lá, meu amigo está chegando, ou seu amigo está chegando, eu perguntaria when is your friend coming or arriving? Se você está fazendo alguma coisa que eu não entendo porque você está fazendo, eu posso te perguntar why are you doing that? Ok? E por aí vai. Ou seja, então a gente brinca com esse tempo como a gente brinca com as outras estruturas da língua, não é? Lembrando que na primeira aula do There Is, There Are, a gente juntou essas duas ideias, não é? Quando a gente constrói o seguinte pensamento, falando, tem um cachorro latindo no meu quintal. There is a dog, fazendo o quê? Barking in my backyard. Alright? Então é possível, não é? A gente tem que ter esse jogo de cintura para brincar com essas coisas, não é? Mais um ponto que eu gostaria de levantar e deixar claro para vocês. Apesar dessa semelhança entre a maneira como a gente usa em português o presente contínuo e a maneira como ele é usado em inglês, há uma diferença séria, importante da gente reconhecer e entender, e com a qual a gente, com o passar do tempo, a gente se acostuma a isso e começa a entender quais os lugares onde eu posso e onde eu não posso usar o verbo no ING. Quando eu fui dar os exemplos dos adjetivos, eu dei um exemplo com o verbo understand. O verbo understand é o verbo entender. Por exemplo, este é um verbo que a gente não usa no ING em inglês. Eu não falo I am understanding you. Eu simplesmente falo I understand you. Ok? Então, de uma maneira geral, esses são verbos. Eu vou dar aqui uma lista. Essa lista que vocês vão ver aqui é uma lista que contém alguns desses verbos, talvez os mais importantes para nós, porque de certa maneira são verbos que nós comumente usamos no gerúndio em português. Então olha aí essa lista: like, dislike, hate, love, prefer, want, wish, nesse número 1. Então pense bem, em português o tempo inteiro a gente fala tô gostando, não tô gostando, tô detestando, tô amando, tô querendo, tô preferindo. Você não fala isso em inglês, não é? Então, prestem atenção, a língua, como toda língua no mundo que está viva, né, com exceção do latim que já foi-se, não é? Essa língua está sempre se transformando. Então, provavelmente daqui a alguns anos as regras gramaticais para esse ponto vão estar diferentes. Nesse momento em que eu falo para vocês, ela ainda é a mesma. Então esses verbos não são verbos que a gente fala, usa nesse tempo present continuous. Eu não falo eu estou querendo viajar, I am wanting to travel. Você fala simplesmente I want to travel. Não estou querendo, não estou gostando, não estou detestando, não tem isso não. Eu detesto, eu quero, eu gosto, eu amo, eu estou amando isso. Não estou amando não, eu amo. Já é agora, beleza? Bom, essa lista é longa. Believe, doubt, feel no sentido de ter uma opinião, porque quando eu falo I feel this is right, eu estou falando, eu tenho a opinião que isso está certo, eu sinto no sentido de eu considero isso
que isso esteja certo. Agora, quando eu falo I am feeling good, então o verbo feel é do sentir mesmo. Então tem essas nuances, não é? O believe é outro verbo, não é? Em português é muito comum eu falar, estou acreditando no você, né? Estou acreditando, não estou acreditando nessa história não. Em inglês, you don't say that. You don't say I am believing this story or I am not believing this story. Você simplesmente diz I believe it or I don't believe it, I can believe it or I can't believe it. Ok? Muito bem, essa é a lista. Observem, estudem. Tem outro verbo talvez que seja importante falar, que é muito comumente usado no ING em português, que é o precisar, não é? A gente fala muito, estou precisando disso, estou precisando daquilo. Em inglês, o melhor caminho é eu preciso, né? I'm needing you. You don't say that. You say I need water, I need help, I need friends, I need love, I need money, I need work, whatever. You're not needing anything, ok? Muito bem. Lembrando que esses verbos podem, no entanto, ser usados como sujeitos de frases. Então, eu posso começar uma frase falando believing in God is a choice. I don't know, sei lá, acreditar em Deus é uma escolha, não é? Believing in, então aí eu posso usar no ING. O que eu não posso fazer é construir uma frase I am believing in you, ok? Que eu não devo fazer, né? Porque poder a gente pode quase tudo. Eles vão te entender, certo? Não tá. Tá legal? E por fim, a última coisa que eu quero falar sobre esse tempo e que a gente vai usar muito esse recurso na nossa aula remota, presencial aí do Present Continuous, que é o seguinte: assim como em português, esse tempo também pode ser usado para se falar de arranjos que foram feitos para o futuro. Então eu uso um tempo, eu estou falando agora, para usá-lo, para descrever uma coisa que está combinada ou está mais certa no futuro. Por exemplo, eu sei que no sábado de manhã eu tenho compromisso, eu tenho trabalho de, sei lá, de 7 da manhã ao meio-dia. Então, você quer me visitar, eu viro para você e falo assim, olha, não vem me visitar no sábado de manhã não, porque no sábado de manhã eu estou trabalhando de 7 ao meio-dia, não é? Domingo à noite a gente tem um jantar, então eu vou encontrar meus amigos, então é na casa de não sei quem, então no domingo à noite eu estou encontrando os meus amigos. Já está combinado, tenho hora, ok? Então esse é um tempo que é comumente usado para descrever arranjos futuros e coisas que estão mais certas. Então, se eu sei, por exemplo, que o trem está chegando, vai chegar às 9 da noite, mas ele está chegando às 9 da noite, então eu posso falar the train is arriving at 9. Alright? Então tá, então essa também é mais uma possibilidade do Present Continuous. Espero que vocês tenham compreendido tudo o que eu disse aqui. Qualquer dúvida a gente tira, digamos assim, presencialmente ou nos próximos posts que eu vou aos pouquinhos fazendo do Be Plugged. Bem, mas nosso caminho só está começando, então eu espero que a gente tenha troque muita figurinha ainda. Eu agradeço. Thank you for listening and I'll see you soon, okay? Take good care. Bye bye.